Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. E aí, gente, sexta-feira é dia de sextou, dia do nosso café, dia da maldade, dizem por aí também. Um pouco rouca. Esperar um pouquinho. Vocês estão vendo minha situação, né? Isso que eu nem comecei o Masterclass ainda. Gente, hoje a gente vai falar sobre ICMS, tributação em geral e locação. Eu tinha pedido para vocês colocarem as perguntas na caixinha que eu abri ontem, dia de sapequice, que eu vim exatamente, mas conhecendo vocês como eu conheço, que dia não é dia de sapequice? Então, eu tinha aberto uma caixinha ontem, pedi pra vocês colocarem as dúvidas lá. E já peguei algumas dúvidas de vocês pra gente tratar. E acho que a gente consegue fazer essa limonada. Bom dia, Celso, tudo bem com vocês? O pessoal ri quando eu falo que todos os dias é dia da sapequice pra vocês, mas ó... eu tô com outro celular aqui pra eu poder ver as perguntas que vocês tinham mandado, ó. Tá vendo? Sobre o assunto. E aí, gente, me contem, vocês estão bem hoje? Bom dia. Bom dia pra quem tá chegando. Ai, tá tão quente em São Paulo. Mas faz parte. Bom dia. Gente, terça-feira, vocês acham que a gente desapareceu? Mas Vinícius Airão reapareceu. Eu perdoei ele, né? Vocês sabem que a gente teve pequenos atritos no final do ano por questões de descaso com a minha pessoa. Descaso do Vinícius com a minha pessoa, né? Obviamente. Mas eu já perdoei ele. E a gente gravou o episódio... Olha! A gente gravou o episódio do Alta Tensão. Então, terça-feira vai ter Alta Tensão, episódio novo no ar. Então, isso é bom. O pessoal tá comentando que o sertão tá mais quente, Minas tá tudo bem. E Minas fechou mesmo, gente? Chegou a tempo, né? Gente, eu acho que a gente pode começar, né? Vamos começar assim lentamente, vagarosamente, pra dar tempo de tudo. Primeiro, eu quero saber o seguinte, eu acho que eu tô vendo alunos do meu Masterclass aqui. Quero dizer que essa semana a gente fechou o contrato do encontro de ex-alunos, que se Deus quiser e a pandemia ajudar, vai acontecer no final de maio aqui em São Paulo. E vai ser muito incrível. Sério. A gente vai entrar em contato com os alunos pra contar pra vocês como é que vai funcionar. Ricardo tá falando que aqui em São Paulo é neve considerada governador Valadólares. Mas realmente algumas coisas não tem muita chance mesmo. Vamos lá. O assunto de hoje, então, ICMS e locação. Eu vou começar com o ICMS, porque é um tema que eu tinha ficado de falar um pouquinho no nosso café da sexta-feira passada. Não, a gente não ligou ainda pra ninguém, Douglas, mas a gente vai começar a ligar a partir de segunda-feira. Eu tinha ficado de falar na nossa live da sexta-feira passada, e aí não deu tempo de falar sobre o assunto. Então a gente vai começar falando sobre isso. Eu tô com as perguntas que vocês mandaram, mas eu quero lembrar vocês que hoje começa o desafio do caderno, oficialmente, porque vocês pediram pra gente voltar atrás, de começar a semana passada. Então hoje começa o desafio do caderno, que vai funcionar da seguinte forma. Eu tô fazendo um mapa mental e um resumo de todo o conteúdo, de todas as lives que a gente vai fazer esse ano. Quem participar, eu vou ver se depois eu vou dar uma colher de chá e vou deixar, tipo assim, faltar em 3, vamos ver.
Mas quem participar de todas as lives vai ganhar o caderno com o mapa mental e o resumo de todas as lives. De novo, gente, não é sorteio, não vai ter um sorteio de caderno. Todo mundo que participar de todas vai ganhar, mas é por isso que tem que ter aplicação. E pra ir, como é que eu vou saber, como é que a gente vai saber que vocês participaram? Vocês vão tirar um print da live, de preferência vocês vão me avisar antes pra eu estar preparada. A live anterior foi um sucesso, eu saí bem, assim, 99% dos prints. Maravilhoso, plena. Então, vocês vão tirar um print da live e vão postar nos stories, marcando. Tem que me marcar e marcar a Genix, que é @GenixSolarPower. E aí a gente tá fazendo um controle, uma planilha de controle de todo mundo que tá participando. Kelvin já falou que tá presente, tem que postar nos stories, Kelvin. Pra gente saber. E aí no final do período, que vai ser 30 de junho desse ano, quem tiver participado de todas as lives e feito isso... Já tirei um 100 só dessa live. Maravilhoso. Tem até um posto que eu tô decente, tá, Antônio? Quem tiver participado de todas vai receber o caderno, que vai ser muito especial, porque eu tô muito empolgada com essa ideia. E é isso aí. Então vamos começar o conteúdo, né? Porque é isso que importa. Bem, é isso aí mesmo. Gente, eu preciso contar um parêntese. Eu descobri que o meu vizinho do prédio é um produtor de café. E ele me deu café. Melhor pessoa. Então, gente, ICMS. Eu vou contar pra vocês um pouco das perguntas que vocês me mandaram sobre ICMS. A ideia é a gente falar metade de ICMS e metade de locação, tá? Eu recebi muitas perguntas sobre essa questão do ICMS na TUSD. Como é que funciona. Recebi questões sobre se é verdade que o ICMS tem prazo de validade ou não e quando é que isso pode acabar. Se existe alguma questão, algum posicionamento do CONFAS sobre a questão do ICMS no Rio de Janeiro. E como é que funciona ICMS em cooperativa e consórcio. Então, basicamente, algumas perguntas foram iguais, né, assim, repetidas, ou era do mesmo assunto, mas em resumo, são essas as perguntas que a gente recebeu sobre ICMS. Então, vamos falar sobre isso e aí aproveitar e falar também o que eu comentei com vocês que vai mudar a respeito, ou na verdade que já mudou no último dia 15, dia 15 é hoje, né? Então, muda hoje. Olha só, gente, essa live é sempre super temporânea. Muda hoje, na verdade, do ICMS aqui em São Paulo. Então, eu quero saber se tem gente de São Paulo. Acho que sim, porque eu vi que tinha gente comentando que São Paulo tava chovendo. Mas eu vou comentar um pouco com vocês sobre isso também. Beleza? Vamos pro quadro, então. Gente, vamos orar pra caneta funcionar, né? Vou fechar a porta aqui, porque... Bom dia pra quem tá chegando agora. ICMS, gente, uma breve recapitulação sobre a questão do ICMS. Preciso contar um bastidor pra vocês. Assim, ó, se eu fico na altura que eu sou, a luz fica batendo em cima do que eu tô escrevendo. Então, eu faço essa live praticamente inteira na ponta do pé, gente. Isso se chama dedicação. Mas é isso que dá, tem 1,5 m, né? ICMS. O ICMS, gente, é um dos tributos que incidem na conta de luz. Junto com o PIS/COFINS. Ele tem uma regra muito específica que muitas vezes as pessoas fazem a conta errada sobre o impacto do ICMS na conta, que é o quê? O ICMS, pela regra, ele incide sobre si mesmo. Incide sobre ele mesmo. Então, a gente chama isso de incidência por dentro. O que isso significa na prática, gente? Que sempre que a gente tem uma alíquota de ICMS, a gente tem que entender
que o impacto dessa alíquota na conta... Muito bem, Jason, o importante é chegar. Toda vez que a gente tem uma alíquota de ICMS, quando a gente olha para essa alíquota, a gente tem que entender que o impacto dessa alíquota na conta vai ser maior do que o que a gente está vendo. Então, só para fazer uma comparação para vocês, se você vê uma alíquota de 25%, por exemplo, essa alíquota tem um impacto real na conta e na tarifa do consumidor de mais ou menos 28%. Então, se você pega, por exemplo, estados como Rio de Janeiro, que a alíquota é 32%, essa alíquota vai ter um impacto aí de 36%, mais ou menos, tá, gente? Isso aqui é só para vocês entenderem como é que essa questão da aplicação por dentro impacta a regra do ICMS. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Vou fazer assim. Agora, eu fico tentando organizar os quadros, né? Ponto número 2. Como é que funciona o ICMS na geração distribuída, né? A gente fala muito assim, não tem isenção de ICMS na GD, não tem isenção de ICMS na GD, mas o que isso significa na conta? E outro dia eu recebi de um grupo de alunos a pergunta assim, poxa, Bárbara, eu não entendo como é que funciona a cobrança de ICMS na GD, porque se o cara não teve aquele consumo, tipo assim, o que o Estado está usando como base para cobrar, né? Por que ele vai ter esse ICMS? E aí o que é importante a gente lembrar, gente? Que lá em 2013, quando a gente teve... Vou trazer meu café pra cá, né? Lá em 2013, quando a gente teve, né, um pouquinho depois que veio a 482, veio também um convênio do CONFAS que entendeu que quando o consumidor gera a própria energia, ele deveria pagar ICMS sobre a conta toda. Então, o que você tem que pensar é como é que o Estado... Vou ter que comprar umas canetas novas mesmo. Qual que é a marca dessa caneta? Gente, vou marcar a BIC aqui para ela patrocinar também a live aqui, ó, para me mandar umas canetas novas. Estado, como o Estado vê? O Estado vê o seguinte, né? Se você consumiu 1.000 kWh da rede, ele entende que nesse consumo de 1.000 kWh houve fato gerador para ICMS, que é o fato da energia ter circulado e mudado aí de titularidade entre um e outro. E que, portanto, né, o fato do consumidor gerar a própria energia não apaga o fato gerador. Ou seja, se o consumidor consumiu 1.000 kWh da rede, ele tem que pagar ICMS sobre 1.000 kWh. Porque o Estado entende que a conta que ele tem que olhar, de novo, vamos fingir que esse consumidor consumiu 1.000, injetou, fazendo a troca das cores, injetou 800. Então, ele vai ficar com uma conta aqui que ele ainda vai ter que pagar de 200. Só que pro Estado, o fato gerador do ICMS estava aqui, ó, e não aqui. Ou, na verdade, assim, aqui é o que eu comentei. Isso daqui não está apagando esse fato gerador. Portanto, o ICMS vai ser calculado sobre isso daqui e ele vai ter que pagar ICMS sobre a integralidade da conta dele. É por isso também, gente, que esse quilowatt-hora aqui, ele é calculado líquido ou ele é valorado líquido de tributos. Por que ele é valorado líquido de tributos, gente? Porque no final das contas, a conta do consumidor... Gente, momento histórico, são 7h15 e a gente já bateu 200 pessoas. Yes! Tá bom, voltando. Pausa, né? Esse crédito que é injetado, ele é valorado de forma líquida, por isso que se vocês pegarem uma conta
você vai ter lá assim, vamos supor, tarifa de energia desses 1.000, R$1. Tarifa de energia da injetada, 70 centavos. Aqui eu tô considerando zero isenção, tá, gente? Por quê? Porque quando você faz um menos o outro, o que sobra é exatamente ICMS. Mais PIS/COFINS, né? Então, isso daqui, a regra, digamos assim, a lógica perante o Estado é essa. Por isso que quando a gente fala, não tem ICMS, por que a tarifa de energia é calculada de uma forma? Por que o valor do crédito de energia fica valorado dessa forma? Para que quando a gente fizer essa conta aqui de subtração, sempre haja um remanescente a pagar, que é tributo. Tá? Então, essa daqui é um pouco do racional da problemática do ICMS. Aí o que aconteceu então? Em 2003... Calma, né, que agora... Aí vamos para a parte 3 do problema. A parte 3 do problema... Exatamente, Felipe, eu tava com essa música na minha cabeça. A parte 3 do problema é que eu tô escrevendo com aquela caneta que é tipo a roupa do rei no conto, sabe? Só ver quem é muito inteligente, muito especial, não lembro qual era o critério. Gente, essas lives, elas não vão ficar salvas porque elas são as lives do desafio do caderno. Aí, senão, vocês vão ser sapequinha demais. Pra quem chegou agora e não pegou a história do desafio do caderno, eu vou contar, só pra falar rapidinho, que é um desafio que a gente lançou. Não é um sorteio, todo mundo que assistir todas as lives até o final de junho vai ganhar um caderno meu com um mapa mental e resumo de todas as lives. De novo, não é sorteio, mas você tem que assistir, tirar print em algum momento, preferencialmente no momento em que eu tô plena, postar e marcar a mim e a Gênix Solar Power, beleza? A parte 4 não vai caber, gente, essa é a realidade. Aí, então, em 2013, o CONFAZ, quem é o CONFAZ, gente? É o órgão que foi criado para os estados discutirem questão de ICMS a partir de hoje, Cíntia. Foi o órgão que foi criado para os estados discutirem ICMS e evitarem guerra fiscal. Tá? Então, em 2013, o CONFAZ entendeu que ICMS pago integralmente na GD. Integralmente na GD. Ou seja, o CONFAZ, em 2013, ratificou o entendimento para marcar eu e a Gênix Solar Power. O CONFAZ, em 2013, ratificou o entendimento de que o consumidor, então, que gera a própria energia, tem que continuar pagando ICMS sobre o que ele puxou da rede e não sobre o líquido da conta. Aí, em 2015, a gente teve a vinda do convênio 16 de 2015 do CONFAZ. O que esse convênio faz, gente? A gente, tô vendo vocês sugerindo aqui, marca minha avó, marca eu também. Em 16 de 2015 veio o convênio do CONFAZ estabelecendo que haveria os estados interessados podem isentar. Aqui, gente, é importante, apesar de vocês não serem, ou grande parte de vocês não serem advogados, é importante a gente falar o seguinte. É diferente, existe uma diferença entre isenção e não incidência. Quando a gente fala de não incidência, a gente está falando que uma determinada ação ou uma determinada atividade
não constitui fato gerador para que haja a cobrança daquele tributo. Isso é a não incidência. Quando a gente fala em isenção, a gente está falando que o tributo existe fato gerador para cobrança dele, mas o Estado que tiver interesse pode optar por não fazer aquela cobrança, então por dar uma isenção. Por que é importante a gente diferenciar esses dois institutos, gente? Porque a isenção, ela é uma benesse do Estado, ou seja, ela é uma decisão do Estado de dar um benefício, um incentivo para um determinado setor da nossa economia. Ela não é uma obrigatoriedade. E eu tô dizendo isso porque isso explica muito os problemas ou as discussões ou essas questões de ICMS. Então, ou seja, existe uma discussão rolando hoje também nos tribunais, e aí acho que só ela dá uma live específica para falar da questão de judicialização do ICMS, porque tem várias teses existentes já, mas existe uma discussão de que a geração distribuída não constitui fato gerador para a aplicação do ICMS, dado que o consumidor devolve a energia para a rede. Então essa é uma tese que existe, eu concordo parcialmente com ela, mas ela existe, já começou a ter judicialização sobre isso, etc, etc. Só que a tese que existe hoje, a tese que está predominando hoje é de que sim existe fato gerador para o ICMS. E aí eu já vi que muitos de vocês estão perguntando assim, poxa, mas a isenção essa isenção que eles podem dar é sobre TE, é sobre TUSD, como é que funciona? Calma, pausa pro café. Essa isenção, gente, onde que começou a várzea da história da TUSD e da TE e da isenção somente em uma das componentes tarifárias? A várzea começou porque a redação do convênio do CONFAS, vou mostrar para vocês aqui o convênio. Esse é o convênio do CONFAS, tá vendo? Convênio 16, 22 de abril de 2015. Aqui, gente, a gente vai vendo quando cada estado fez a adesão ao convênio, tá vendo? Eles aderem ao convênio por meio de um convênio específico, mas que meio que se consolida nesse daqui. Ai, obrigada, Harrison. E aí, qual é então a grande situação? Vocês vão vendo que a redação foi mudando conforme os convênios foram aplicando, etc. O grande problema da incidência da TE e da TUSD, aceito caneca térmica, estou aceitando, é que o parágrafo 1º fala o seguinte: o benefício previsto no caput não se aplica ao custo de disponibilidade, à energia reativa, à demanda de potência, aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição e quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora. Ou seja, o inciso 2 fala que não se aplica a isenção a essas componentes da conta de luz e algumas componentes tarifárias. Então, isso é importante. E aí, gente, dado que houve essa redação, e essa redação existe no convênio desde 2015, muitos estados começaram a se atentar para essa exigência ou essa redação do convênio e falar o quê? Poxa, o convênio me diz que a isenção não se aplica aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição. Gente, o que significa TUSD? Qual é o significado de TUSD? Tarifa de uso do sistema de distribuição. Então, os estados, lendo essa previsão do convênio, falaram o quê? Na verdade, o convênio não me autorizou a dar isenção sobre a TUSD, a parcela TUSD da conta de luz. Ele só me autorizou a dar isenção sobre a parcela TE da tarifa de energia. E aí, os estados, então, que têm esse entendimento, passaram a determinar a cobrança de ICMS sobre a TUSD. Então, esta é a polêmica.
Quais são pontos importantes? Aliás, eu vou resumir os pontos importantes, mas antes eu vou deixar vocês tirarem foto do quadro, porque eu vou ter que apagar ele, porque ele já acabou. Eu vi, perguntaram quantas lives vão ser. Eu não sei, gente. Eu não acho que a gente vai ter live todas as sextas, mas eu acho que vocês podem contar com umas 3 lives por mês até junho, pelo menos, ou 2. Vou desativar comentários e vou deixar vocês tirarem print, tá bom? Eu vi que vocês perguntaram se pode postar no Stories. Pode sim, não tem problema. Só lembra de marcar pra gente ver. Deu, né? Deixa eu ativar os comentários. Nossa, como eu tô tremendo, né? Jesus. Gente, deu? Tiraram foto? Me manda essa foto depois que eu quero também. 3, então vamos pro 4. Aí, gente. Vou colocar um título nesse quadro, né? Pra ficar mais bonitinho. Então, o item 4 da nossa conversa é a questão... Ficou um pouco escuro, falaram. Depois a gente clareia a foto. O Photoshop tá aí pra isso. O 4, gente, o item 4, então, é a questão da TE e TUSD. Né? Então, quais são pontos de atenção para vocês verem aqui ou pra gente ter aqui? Ponto de ter muito café. Ai, gente... o primeiro ponto de atenção aqui, vou colocar A, pra gente não confundir a numeração. A, é que é a redação do convênio. Ou seja, gente, os estados não estão tirando essa cobrança de ICMS na TUSD do nada. Vem de uma redação do convênio. Já tem um vídeo sobre isso no YouTube, mas ele é mais curtinho do que essa live, então ele tem um pouquinho menos de detalhe. O ponto B é que quem decide, gente, é o Estado. E não a distribuidora. Tá? E 3 é que essa é uma situação que muda, ou seja, o que a gente tem visto é que o entendimento dos estados tem mudado. Pra pior, né, gente? Porque mudar pra melhor... Nem sei, acho que tinha uma música de propaganda que falava de alguma coisa assim, mudar pra melhor, não tinha? Entendimento dos estados tem mudado. Então, sobre TE na TUSD, é isso. Ixi, falaram que tá mudo. Vocês estão me ouvindo? Acho que sim, espero que sim. Vocês estão me ouvindo ou tá mudo pra todo mundo? Bom dia, Lucas. Vou esperar alguém... Ah, tá normal, tá bom. Porque senão eu ia ficar aqui falando loucamente, né? Tipo, e aí tá mudo. Então, gente... algumas pessoas perguntaram assim, a gente tem previsão do CONFAS resolver isso? E essa é uma excelente pergunta. Por quê? Em tese, a forma de resolver... vai ter 2 jeitos da gente resolver a questão do ICMS na TUSD. Como resolver? Novo convênio. Ou 2, judicializando. Tá? Então essas são formas de resolver essa situação, gente. O que é o problema aqui, né? Novo convênio, honestamente, eu acho muito difícil da gente ter. Tá? Os estados, eles não têm mostrado interesse em ampliar a isenção para geração distribuída. Esse é um ponto bastante importante.
Como você está certíssimo, Bruna. O ICMS na eletricidade é uma das maiores fontes de receita para o Estado. Tudo bem que na geração distribuída é assim, irrisório que o Estado está perdendo de arrecadação, mas ainda assim é uma fonte muito importante de ICMS para os estados. Então é muito difícil eles quererem abrir mão disso, tá? Então esse é um ponto para ser levado em consideração. Perguntaram se tem algum caso de utilização favorável. Então, gente, essa questão do ICMS Bem, vamos resolver, vamos conversar sobre algumas coisas que estão surgindo. Essa questão do ICMS na TUSD é uma judicialização que vai muito além da geração distribuída. A gente tem teses específicas que são construídas para a questão do ICMS na TUSD para GD. Vou dar um exemplo de tese. A indivisibilidade da tarifa de energia, dado que a tarifa para o consumidor de baixa tensão é monômia. Essa é uma tese específica para geração distribuída. E existem teses que são amplas a todos os consumidores de energia elétrica. Por exemplo, o fato de que, como a TUSD remunera fio, o fio não circula e o fio não muda de titularidade. Logo, nem haveria fato gerador para a cobrança do ICMS na TUSD, independente do consumidor ter geração distribuída ou não. Então, essas são algumas teses que a gente tem. Essa segunda tese, que é mais ampla para todos os consumidores, já está sendo discutida no STJ e está para ser decidida. Então, assim, é muito capaz, eu diria, que muito em breve a gente tenha uma resolução desse tema via essa decisão do STJ que vai impactar todos os consumidores. Qual é o ponto que eu comentei na live anterior e que é para vocês ficarem atentos, gente? Se o STJ decidir que não existe aplicação de ICMS na TUSD, isso não vai beneficiar o consumidor que tem solar. Isso vai beneficiar todos os consumidores, tá? Por que não vai beneficiar o consumidor que tem solar necessariamente? Porque a tarifa, o efeito prático dessa decisão do STJ vai ser, na verdade, o de redução da tarifa de todo mundo. Então, hoje, se a tarifa líquida é 65 centavos e a tarifa com tributo é R$1, a tarifa de todo mundo vai passar, por exemplo, para todo mundo que tem essa tarifa que eu estou citando, vai passar, por exemplo, para 80 centavos. Gente, será que a gente chega em 300? Eu tô aqui observando, assim, quietinha, né? Mas se chamar a avó, a mãe, o pai, o papagaio, eu tenho certeza que chega. Então, esse é um ponto importante, assim, de vocês terem em mente com relação a este tema específico, tá? Perguntaram o seguinte, esse é um ponto que eu ouço muito também e que eu queria que vocês não cometessem esse erro. Eu vi que teve uma mensagem que falou o seguinte: o pessoal tá aumentando a TUSD, cobrando valores maiores de TUSD só para arrecadar mais ICMS. Gente, isso não é verdade, tá? O que a gente tem? A TE e a TUSD são definidas pela ANEEL. Elas se alteram de forma substancial a cada 4 anos por meio dos processos de revisão tarifária. Então, assim, não tem como o Estado falar assim, cobra mais de TUSD, ou a distribuidora falar assim, cobra Y de TUSD. Isso não existe, gente. A tarifa é dada pela ANEEL. Só que a TUSD, ela representa os custos de transporte de energia naquela área de concessão. O que isso significa? Pode marcar quem você quiser na foto, contanto que marque eu e a Jenny, que está participando do desafio do caderno. Vou repetir rapidamente. Quem participar de todas as lives, talvez a gente dê uma permissãozinha aí para faltar uma ou duas, um café com leite, mas vamos lá, vamos ver. Quem participar de todas as lives daqui até o final de junho, tirar um print e marcar eu e a Genix, vai ganhar um caderno com um resumo, um mapa mental de todas as lives. Não é sorteio. Então, assim, a TUSD, ela é o custo referente ao transporte da energia, gente. O que em geral impacta a participação da TUSD, ou o tamanho da parcela TUSD dentro da tarifa? O que vai impactar é qual é o tamanho da área de concessão que a gente tem para compartilhar aqueles custos.
Ou qual é a extensão dessa área de concessão? Em geral, quando é que uma TUSD é muito alta na conta? Quando a gente tem estados que são muito grandes, com grandes vazios demográficos. Por quê? Porque você tem menos unidades consumidoras para ajudarem a pagar aquele custo. Então, o custo fica um pouco mais pesado para cada consumidor. E a outra coisa pode ser também áreas de concessão muito pequenas. Então, se vocês pegarem, por exemplo, sobretudo no sul, que tem muita cooperativa, essas cooperativas de energia, vocês vão ver que nelas a TUSD chega a representar 80% da tarifa. Por quê, gente? Porque você tem uma área de concessão muito pequena. Então, você tem poucos consumidores para conseguir fazer efetivamente aquele abatimento ali, pagar aquilo. Eu vi que perguntaram qual é a metodologia para o aumento da TUSD. O processo de revisão tarifária segue as regras do PRORET, que é uma das normativas. Por exemplo, a gente conhece o PRODIST, que é o procedimento de uso do sistema de distribuição. Mas tem também um outro PRODIST que seria da tarifa de energia, das revisões tarifárias, que é o PRORET. Então lá tem toda a metodologia para aumento da tarifa, TE e TUSD, tá? Então, feito esse breve parênteses, muito obrigada, Théo. Feito esse breve parênteses, vamos para o item 5 do nosso quadro. Jesus. Vamos para o item 5 do nosso quadro. Qual é o item 5? Gente, o item 5 é como estamos hoje. Como estamos hoje em relação a ICMS, gente? Porque essa foi uma pergunta que eu vi que vocês fizeram bastante aqui também. Eu vou separar em duas categorias, tá? Estados com isenção integral. E estados com isenção parcial. Na verdade, eu vou começar a falar o seguinte: estados com isenção parcial. Estados com isenção parcial, gente, eu tô falando que é o quê? São os estados que cobram na TUSD. Tá? Quem são esses estados? Gente, vocês querem café com temas da judicialização? Silvia sugeriu e podemos fazer. Estados com isenção parcial. Todos do Sul. Mais todos do Sudeste. Menos Minas Gerais. Isso aqui é um tema de conversa à parte, tá? Mais Sergipe e Maranhão. Esses são os estados que têm a isenção. Esses são os estados em que tem a cobrança de ICMS na TUSD. Aqui, gente, eu quero só fazer um parênteses para vocês não confundirem aqui uma coisa. Eu vi o comentário do Alexandre e eu lembrei de fazer esse destaque. Até 1 mega em autoconsumo e junto à carga. Essa regra de ICMS que eu tô comentando, gente, é só para projetos de até 1 mega em autoconsumo remoto e geração junto à carga. Por quê? Porque lembra que eu comentei com vocês que em 2013 o CONFAS decidiu que tinha isenção de tributos e em 2015 ele autorizou os estados a isentarem. Só que os estados, gente, só tiveram interesse em isentar projetos de até 1 mega em autoconsumo remoto e geração junto à carga. Então, o fato, Alexandre, de só ter isenção até 1 mega é porque só houve vontade política para dar isenção até 1 mega, tá? E aí, então, os estados com isenção integral são todos os outros.
Então, esse é são pontos importantes da gente ter em mente. Estão perguntando... Tô vendo aqui. Se os estados têm isenção integral, mas só por um tempo determinado. Não. Em alguns estados, a isenção de ICMS tem prazo. Vamos falar, então, esse vai ser o nosso item 6º do quadrinho aqui de ICMS. Vou voltar para mim. Em alguns estados, gente, a isenção de ICMS tem prazo, mas o prazo não se refere à isenção na TE e na TUSD. O prazo se refere à isenção de ICMS de maneira geral, tá? Então, não é que eles dão a isenção integral só por um período e depois desse período a isenção vai ser só sobre a TUSD, não. Então, vamos lá. 6ª coisa sobre ICMS, prazo. Verdade, a Gênix está lembrando que eu fiz um post para eles já no blog sobre ICMS, então lá também tem um super resumo, vou deixar o link assim que a live acabar, eu posto aqui no Stories para vocês acessarem também, mas eles já colocaram aqui. Prazo, gente, o convênio do CONFAZ não tem prazo. Só que os estados podem optar por dar prazo. Quais são os estados que têm prazo hoje? Caraca, isso daqui tá uma aula mesmo. Quais são os estados que têm prazo hoje, gente? Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Esses são os estados em que hoje o assunto vai ser efetivamente... em que hoje a isenção tem prazo. Ponto importante, gente. Deixa eu destacar de cor diferente. No Mato Grosso, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, o prazo é do benefício. No Paraná e em Santa Catarina, o prazo é por unidade consumidora. O que significa? Que nestes estados aqui, quando der o prazo deles, a data, acabou a isenção para todo mundo. Aqui não. Aqui cada unidade consumidora tem o benefício por 4 anos. Não é que o benefício acaba para depois de 4 anos. Roraima é isenção integral e sem prazo, tá? Vou deixar vocês tirarem foto de novo. Eu vi que vocês comentaram, gente, até da live do tributarista. Eu vou postar hoje, na quarta-feira que vem, acho que é quarta, dia 19, eu vou ter uma live com a Lígia, que é foi uma colega minha de faculdade, uma amiga hoje, e ela é tributarista também, especialista nesses temas. Então a gente vai fazer uma live para comentar essas questões principais também aí de tributação que envolvem o setor elétrico. Não vai ser só ICMS, vai ser tributário como um todo. Então a gente vai falar de algumas coisas de judicialização e vamos falar de reforma tributária também, porque foi um assunto que vocês pediram no café da semana passada, pra gente conversar sobre os impactos da reforma tributária no nosso setor. Vai ser dia 19. Eu posto pra vocês. Não vai ser um café, né? Mas vai ser uma live mesmo, mas acho que vai ser bem importante. Beleza? Prints tirados, todos sorridentes. Não esquecem de postar, marcar a Gênix pra ganhar o caderno. Mas tem que assistir as lives, né? Beleza, gente. Tchurururu. Gente, aí, dito isso, eu quero... Ai, Senhor. Acerte a luz. Mas a luz, gente, eu vou fazer o que com a luz da minha casa, do meu quarto? Eu já tô na ponta do pé. Vou ter que dar um jeito. Não sei onde eu vou fazer essas lives agora, se eu não puder usar esse quarto, porque meu quarto tá pregado na parede. Agora, eu quero falar de... Churururu, vocês amam meu churururu, né? Eu quero falar com vocês sobre a questão de São Paulo. E aí eu vou falar sobre uma questão de cooperativa e consórcio, que eu vi que o Henrique até colocou a questão aqui. Henrique, só para você já responder e depois para eu ver depois na hora que eu vou falar sobre isso.
A cooperativa disse que vocês não podem instalar energia solar, é uma cooperativa de eletrificação rural, é isso? Essas distribuidoras nanicas, né? São essas permissionárias, só esclarece para eu poder falar certinho depois, tá? Gente, Estado de São Paulo. O que muda no Estado de São Paulo? O problema, vou fazer um parênteses, eu tô vendo aqui que o pessoal sugeriu o ring light. Eu tenho ele, mas nesse quadro ele fica horrível, porque ele reflete 100%. Então eu vou mostrar o quadro pra vocês. Ele só vão ver o anel de luz nele. A partir de hoje, gente, muda uma coisa no Estado de São Paulo. O Dória, no ano passado, por causa da questão da pandemia, de gastos, etc., ele editou um decreto que passou batido para muita gente, que é o decreto 65255. O que esse decreto fala? Esse decreto, ele reduz a isenção de ICMS para alguns setores que têm isenção de ICMS hoje, tá? Então, vou levar pro quadro, né? Vou apagar isso daqui e vai virar o 7. Opa, vou deixar vocês me verem enquanto eu apago, né? Gente, pode colocando pergunta também, qualquer coisa que eu já vou começar a responder. Então, eita, lascou, né? Eu tenho 2 canetas pretas e agora nenhuma funciona. Peraí que eu vou pegar outra. Não tá fácil, gente. Essas canetas não duram. Cadê a sustentabilidade dessas canetas que acabam em 2 palitos? Gente, 7º. São Paulo. Em São Paulo, a gente teve a edição do decreto. Deu branco no número do decreto, gente. Tô ficando velha. É a falta de café. 65255. A gente teve a edição do decreto 65255 de 2020. Já te falo, Frederico. Esse decreto, basicamente, o que ele fez? Ele reduziu a isenção. Ou seja, hoje, os consumidores que têm geração distribuída em São Paulo, hoje assim, né? Até ontem, até 14/1/21, 100% de isenção na TE. Na TUSD a gente já viu que a questão o ICMS é cobrado na TUSD em São Paulo, né? Estados com isenção parcial, todos do Sudeste menos Minas. Então, até ontem, todos os consumidores com geração distribuída em São Paulo tinham 100% de isenção na TE. Hoje, a partir os consumidores que têm alíquota de 25%, quem são esses, gente? B1, residencial. Os consumidores que têm alíquota de ICMS de 25%, a isenção vai cair para 75%. E os consumidores que têm alíquota de 18%, comercial, a isenção vai cair para 77%. Ou seja, a isenção não vai mais ser 100% da TE, vai ser em 75% da TE ou 77% da TE. Isso, gente, não tem efeito retroativo, mas vai ter efeito para todos os consumidores que têm geração distribuída, tá? Então, esse é um ponto muito importante para quem é de São Paulo ficar atento, porque no mês que vem o seu cliente vai receber uma conta que ele não vai entender, porque a conta dele vai subir, né? Não vai subir tanto, tá, gente? Assim, não vai ser uma coisa, nossa, meu Deus, ele vai ficar chocado, mas ela vai subir e vai ser importante que vocês consigam explicar para o cliente de vocês o que aconteceu. Qual é o impacto disso? Felipe, exatamente, a conta vai aumentar. Qual é o impacto disso?
A gente fez as contas aqui na consultoria. Para o consumidor residencial, o impacto vai ser de mais ou menos 30 a 33 reais por megawatt-hora, ou seja, 3 centavos por quilowatt-hora. Para o consumidor comercial, o impacto vai ser de mais ou menos 25 reais por megawatt-hora, ou seja, 0,2, né, 2 centavos, na verdade, por quilowatt-hora. Então, assim, não é um super aumento, mas se o consumidor tiver um consumo grande ainda, ele vai sentir. Martinelli, apesar de eu estar falando de comercial e residencial, foi só para dar o exemplo da alíquota. A isenção vai ser reduzida para todos os consumidores que têm geração distribuída. O que vai depender ou o que vai mudar, gente, faltam 5 pessoas para a gente bater 300 pessoas. Vocês pegam aquele celular da gaveta e entram na live, olha só. Para o consumidor, todo o consumidor, a isenção vai mudar, tá? Pontos importantes, gente. Isso daqui é uma medida emergencial do governo de São Paulo para conseguir aumentar a arrecadação do Estado. E tem gerado muito burburinho de vários setores. Porque assim, gente, todos os setores tinham sido impactados. Tinha sido impactado remédio, agro, etc, etc, etc. Então, isso vai ser importante. Perguntaram, a isenção é sobre o consumo líquido ou sobre o consumo bruto? Gente, esse valor vai aplicar sobre o consumo líquido, né? Ou seja, na verdade, vai aplicar sobre o consumo inteiro do consumidor, que não vai mais ter isenção de 100% do ICMS na TE. Ou seja, por exemplo, o consumidor que hoje não paga nenhum ICMS na TE vai passar a pagar 25% do ICMS na TE de tudo que ele consumiu da rede, e não só do líquido, tá? Então esse é um ponto importante de vocês terem em mente. Esse decreto do governo de São Paulo é válido por 2 anos, ou seja, pode ser que caia antes, porque já está tendo um burburinho muito grande de vários setores com relação a isso, e como eu comentei, vários setores do Dória já revogou essa redução da isenção, mas se não revogar para o setor, a gente volta a ter a estrutura de antes em 2023. Então, a partir do dia 15 de janeiro de 2023, a gente voltaria a ter a isenção de ICMS sobre 100% da TE em São Paulo, tá? Eu acho que, de maneira geral, era isso. Aí, vocês tinham mandado algumas perguntas específicas também de ICMS que eu vou responder. Churururu. Perguntas. O Henrique, o Francisco, tinha perguntado qual é o prazo do ICMS em Minas Gerais. Gente, o prazo do ICMS em Minas Gerais a isenção. Gente, se a gente chegar em 300 pessoas, eu vou deixar a live salva. É isso aí, vamos lançar essa meta. Quero ver se a gente não bate agora. O prazo da isenção do ICMS em Minas Gerais vai até 31 de dezembro de 2022. Mas esse prazo da isenção é só para os projetos acima de 1 mega em todas as modalidades de compensação, tá? Não é para toda a isenção do ICMS. Tem um vídeo já que eu tinha feito sobre isso no meu canal do YouTube, explicando essa questão do ICMS em Minas. Vou fazer um sorriso pro print, enviando avião pra todo mundo. Isso daí, Jonathan. Quero ver agora essa live chegar em 300. E aí, gente, pontos importantes. Isso vai... 302. Isso vale... Gente, eu só tô interessada em salvar. Olha só, vocês não valem muita coisa mesmo não, viu? Eu vou colocar aqui, ó. Primeiro eu vou fazer uma foto bonita pro print disso, né? Nossa, yay! Mas eu vou contar como é que eu me sinto, ó. Esse daqui, gente, é o filtro da minha... É assim que eu me sinto. Mas, vamos lá. Dúvidas que vocês tinham mandado. Essa regra de São Paulo vale para... olha isso, gente. Bate, fica 2 segundos e cai. Porque vocês estão muito sapecas.
Vale essa regra da questão do ICMS em São Paulo? Vale para consumidores do Grupo A? Vale para consumidores do Grupo A também, gente. Todo mundo foi impactado. Ué. Alô, voltou? Tá mudo ou vocês estão me ouvindo? Vocês ainda querem me marcar com essa foto. É foda. Ah, quando coloca o filtro fica mudo. Mas voltou. Agora voltou. Então tá. A isenção do ICMS em São Paulo, essa questão dessa redução da isenção vale para todos os consumidores, inclusive para os consumidores do Grupo A. Pode postar a foto de palhaça assim, Kelvin. Eu já vi que é essa que você quer, né? Não tem problema. Vale para todos os consumidores, inclusive do Grupo A. Vocês querem que a gente faça um textinho sobre isso e publique tipo no site para vocês mandarem para os consumidores de vocês que estão, enfim, para ajudar vocês a explicar para os consumidores essa questão de São Paulo? Se vocês quiserem, manda um joinha, um sim, um sinal de fumaça, alguma coisa aí que a gente prepara um textinho para vocês publicarem sobre isso, né? Assim, para vocês conseguirem explicar melhor para o cliente de vocês sobre isso. Minas, Frederico, a isenção de Minas Gerais, como eu comentei, é válida até 31 de dezembro de 2022 para os projetos que tenham mais de 1 mega e modalidades de compensação, geração compartilhada e EMUC. Para os outros projetos que tenham menos de 1 mega e sejam em alto, ou até 1 mega e sejam em alto consumo remoto ou geração junto à carga, a isenção não tem prazo de validade. Vocês gostaram da ideia do texto, né? Fala sério, gente. Melhores pessoas. Outras dúvidas de vocês? Existe algum... Henrique perguntou: existe alguma posição do CONFAS sobre a isenção do Rio de Janeiro? Gente, existe não formalmente. Por quê? A isenção do Rio de Janeiro, o CONFAS, gente, ele não tem que aceitar a isenção do Rio. O Rio tem um direito dado pela LC 160 de 2017 de colar o benefício do Rio, de colar o benefício de Minas. Então, a isenção, o que o Rio tem que fazer? A Secretaria da Fazenda do Rio tem que... a Secretaria da Fazenda do Rio tem que enviar o convênio para o CONFAS e o CONFAS tem que arquivar. O CONFAS não tem que aprovar a isenção do Rio, ele só tem que arquivar a lei do Rio de Janeiro. Isso ainda não foi feito. A gente espera ter mais notícias sobre isso no começo de fevereiro, porque está rolando uma movimentação nesse sentido pelo Estado. Então isso é importante. Tem concessionária cobrando ICMS sobre toda a energia fornecida ao invés da diferença entre injetada. O Alex perguntou. Pontos importantes, Alex. Esse projeto que você mencionou, ele se enquadra em alguma das regras de isenção? Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se você tem um projeto de geração compartilhada no estado de São Paulo, você não tem isenção do ICMS. Então, seria correto a concessionária cobrar o ICMS sim, lembrando que a concessionária é substituta tributária do estado. Então, ela faz a cobrança e repassa para o estado. Então, tem que ver, se o seu projeto tiver direito a algumas dessas isenções, a isenção do ICMS, aí dependendo do estado, seja sobre TS, seja sobre a TUSD, você pode abrir uma reclamação. Da nossa experiência, gente, quando se tiver errado mesmo a cobrança, quando reclama na ouvidoria da concessionária, eles refaturam a conta, corrigindo e dá certo, tá? Então, este é um ponto importante. O que o prefeito de cada cidade pode fazer para incentivar? Gente, ICMS não é tema municipal, é tema estadual. Então, o prefeito pode tratar ISS, por exemplo, sobre o serviço de instalação do sistema ou IPTU. Mato Grosso, a isenção é até 31 de dezembro de 27. Rio de Janeiro é 10 anos. Gente, 8 horas. Eu não sei por que eu fico na ilusão de que a gente vai conseguir falar de 15 temas por live. Nunca dá. Eu falo muito, né? Leandro, Goiás não tem isenção para projetos maiores de 1 mega, mas a Enel Goiás não tem cobrado ICMS. Esse é um ponto muito importante, gente, porque muitas vezes a distribuidora faz a cobrança errada, mas não significa que tá certo, tá? Então, assim, a Enel, por exemplo, não tem cobrado ICMS. Nossa, agora que eu tô vendo que eu consigo colocar as perguntas de vocês aqui. Tipo essa, ó, por exemplo. Como está a situação do Rio? Já falei da situação do ICMS no Rio, falta mandar pro CONFAS.
ICMS em Minas Gerais tem prazo de validade, sim, comentei já da data. Mas é isso aí, gente. O que impede o prefeito de cobrar ICMS sobre a TUSD? Não é serviço. Rio de Janeiro não é até 22? Não, Rio de Janeiro não é até 22 porque eles não aprovaram a lei. Se o Rio de Janeiro conseguir convalidar a lei para copiar a isenção de Minas, aí essa isenção que é copiada de Minas, ou seja, para projetos acima de 1 mega em todas as modalidades de compensação, ela especificamente vai valer até 22, não necessariamente as outras, tá? Live de locação amanhã, porque precisa tomar café todos os dias. Sexta-feira que vem, pode ser, gente. Estado do Pará não tem prazo? Não, gente. Pará não tem prazo. O Vinícius perguntou onde que consta que a isenção de São Paulo até 1 mega é somente para GD junta carga e autoconsumo remoto, no convênio 16 de 2015 do CONFAS. O convênio do CONFAS, gente, só autorizou os estados a darem isenção para projetos de até 1 mega em autoconsumo remoto e geração junta carga. Então, tirando Minas Gerais, que é um caso específico, nenhum estado poderia dar isenção além disso, beleza? Tenho algumas coisas importantes para vocês lerem sobre a questão do ICMS. Lerem, né? Se informarem. Tem 2 vídeos no meu canal do YouTube sobre ICMS. Um geral, explicando essa questão de CONFAS, e o outro falando especificamente da situação de Minas Gerais e desse prazo de 22. E tenho um texto super completo no meu blog, no site da Genix, explicando também. Eu vou deixar o link para vocês estudarem mais sobre essa questão. Então, é isto. Gente, muito obrigada. Eu sei que a gente ultrapassou o horário. Na próxima live a gente fala de locação e na outra a gente vai falar de Mercado Livre, porque a gente tá precisando falar de Mercado Livre, gente. E aproveitando para já contar para vocês que ainda estão aqui em primeira mão, aproveitando, se você ainda não tirou o print e postou para ganhar o caderno, dá tempo ainda, faça isso. Mas no dia 31 de janeiro, a gente vai ter um aulão, domingo, a gente vai ter um aulão específico para falar sobre a questão da revisão da 482, em que eu vou analisar as propostas dos projetos e o impacto dessas propostas na viabilidade de alguns projetos de geração distribuída. Isso foi um acordo também, vocês pediram no café anterior, então vai ficar marcado para o dia 31, mas eu posto aqui. O Piauí já aderiu ao convênio e a isenção ainda tem na TUSD. Beijos. Até a próxima, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Uma excelente sexta para vocês. Um ótimo final de semana. Beijo. Eu vou deixar a live salva até meio-dia, dado que a gente bateu os 300, porque vocês são muito sapecas. Como é que eu encerro?